Olá, bom dia. A partir de agora, o Ouro Fino em Campo está ao vivo para todo o Brasil, direto da Ouro Fino Saúde Animal, em Cravinhos, interior de São Paulo. No programa, a gente já apresentou a técnica de indução de lactação, uma alternativa para as vacas que não ficaram prenhes produzirem leite e evitar o descarte involuntário de animais. Hoje a gente discute esse assunto ao vivo para você, produtor, poder tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. O meu convidado é o médico veterinário da Ouro Fino Saúde Animal, José Ricardo Maio. Bom dia, Zé, que bom tê-lo aqui. Olá, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Para você participar do programa é muito fácil, é só ligar no 0800 941 2000. Peça para falar com a produção do Ouro Fino em Campo e passe a sua pergunta. Zé, para começar, descarte involuntário, que termo é esse? O que quer dizer isso? Bom, descarte involuntário é toda situação na qual o produtor acaba optando por tirar um animal de dentro do sistema de produção que não seja por motivos genéticos, ou seja, é toda e qualquer situação que o animal tenha um prejuízo tal que obrigue o produtor a tirar ele dentro do sistema de produção. E normalmente os mais comuns que a gente vê em gado de leite são oriundos de falhas reprodutivas, ou seja, são aquelas vacas que chegam ao final de uma lactação sem estar prenhes. E isso representa para o produtor um prejuízo muito grande. Por quê? Porque se ela reconceber, nós vamos ter pelo menos mais aí 290 dias até o início de uma nova lactação. Ou seja, normalmente o que o produtor faz com as vacas que chegam ao final de uma lactação vazias é o descarte. E aí é o descarte involuntário que a gente está falando e a técnica de indução é uma boa ferramenta para manejar isso dentro das propriedades. É isso que eu quero saber. Explica melhor por que essa técnica é a melhor opção. Bom, a indução de lactação ela é um tratamento, uma sequência de tratamentos com aplicação de hormônios muito parecida com o perfil de hormônio que a vaca tem no pré-parto. Dessa forma, a gente está aplicando então a progesterona, o estrógeno, o cortisol e prostaglandina em dosagens muito similares à que a vaca tem no pré-parto. Consequentemente, esses hormônios vão fazer uma estimulação da glândula mamária e a glândula mamária volta então a produzir leite. Ou seja, é o que a gente chama de lactoindução ou de indução de lactação. Uma vaca que estava seca e vazia, sem previsão de parto, a gente consegue com um tratamento em torno de 20 dias fazer ela voltar a produzir leite. Bom, então o tratamento é feito com hormônios, como o Zé Ricardo disse. Investimento financeiro, como que é? Bom, esse tratamento é um tratamento aí, como a gente falou, em torno de 20 dias, aplicando vários produtos, tá certo? Ele custa hoje para o produtor, lógico, tem as variações regionais e assim por diante, mas algo bastante próximo aí a R$300. Também tem uma variação de acordo com o peso das vacas. Mas é um investimento relativamente pequeno. Se a gente pensar que o fato da gente descartar uma vaca por problemas reprodutivos, hoje é o segundo maior custo no sistema de produção. Ele só perde para custos de dieta, ou seja, só a ração é mais cara do que o custo de um animal. Um exemplo bem claro que a gente dá disso é o seguinte: se um produtor compra uma vaca por R$5.000, uma novilha, prenhe para parir, e ele espera que ela vai ficar 4 lactações na fazenda, ele vai ter que amortizar em torno de R$1.250 por lactação. Bom, se chegou no final da terceira lactação e ela não emprenhou, ele ainda tem amortizado o custo dela, R$1.250. Se ela não emprenhar e ele for descartar, ele está jogando fora R$1.250 de material genético. Então, se a gente pensar que o valor de um protocolo é em torno de R$300, a gente pode manter esse animal na propriedade, induzindo uma nova lactação. R$300, então, é o valor do investimento, um valor baixo. Então, se no caso você fosse descartar um animal, com certeza o prejuízo, né, o valor seria muito mais alto. Orientações na hora de fazer a indução, Zé? Bom, como a gente falou, a indução é um processo que mimetiza, que faz algo bastante parecido com a vaca que um parto. E a gente sabe que para ter partos normais, para ter uma vaca em boa condição de parto, para ter um bezerro bom no parto,
a gente precisa ter vacas em saúde, em boa condição. E a mesma coisa passa nos protocolos de indução de lactação. Então é importantíssimo a gente ter um veterinário aí assistindo a propriedade para ter certeza que o animal não tem os problemas mais crônicos, como problemas respiratórios, problemas hepáticos, problemas digestivos, e não tendo tudo isso, a gente pode fazer um protocolo. Lembrando, nós estamos sempre falando de vacas secas e vazias. Eu não posso ter vaca em lactação e eu não posso ter vaca prenhe. Por quê? Porque o protocolo vai induzir aborto. Muito bem. Então, qualquer animal pode passar pela técnica de indução de lactação, de acordo com essas recomendações que você acabou de falar. Sim, com certeza. E outro ponto bastante relevante é que, como essa vaca vai começar a produzir leite, o produtor tem que se atentar e começar a fazer o manejo nutricional já esperando a lactação. Ou seja, a vaca tem que começar a ser arraçoada quando a gente começa o protocolo. Muito bem. Tem dúvidas sobre indução de lactação? Então, entre em contato pelo 0800 941 2000 e passe a sua pergunta para a nossa produção. Ainda dá tempo de participar do programa. Bom, agora a gente mostra o exemplo de uma fazenda que já usa a técnica. É a Campo Alegre, em Minas Gerais. Veja só. A história de seu Sebastião e a pecuária de leite começou ainda na década de 80, quando o filho Luciano nem tinha nascido. Ele deixou o emprego de vendedor para investir na zona rural. Trabalhava com venda de produtos veterinários, né? E depois eu casei e voltei às origens e fui trabalhar, mexer com fazenda, trabalhar como produtor rural. E cheguei na área de pecuária, um bom negócio, né? Tanto que a gente já está quase 30 anos trabalhando na área e estou muito satisfeito. Em 2 décadas, passou de uma produção leiteira diária de somente 100 quilos para 6.800 quilos de leite por dia. Mas a vida de um pecuarista não é tão fácil. Vacas vazias podem surgir no rebanho e prejudicar muito a produção de leite da propriedade. Não emprenhava, ficava até um ano e meio vazia para lá, solta para lá. Isso trazia prejuízo para a fazenda, né? Inclusive até com descarte. Até com descarte. A situação começou a mudar quando a fazenda Campo Alegre adotou a técnica de indução de lactação. Em menos de um ano, com a técnica implantada na fazenda, 50 vacas voltaram à produção leiteira. Samira é que mais se destacou. A ordenha dela chegou a 55 quilos de leite por dia, 7 a mais que as primeiras lactações que teve. Outro benefício da técnica, em alguns casos, é o retorno das vacas ao manejo reprodutivo, por meio de protocolos de inseminação artificial. Sanfona deu à luz a 2 bezerras e virou xodó de todos. Este barracão é mais uma conquista da propriedade. A cama coletiva de serragem absorve a umidade do ambiente, evita doenças e explora ainda mais o potencial do rebanho. Muito conforto, muita qualidade, os animais estão limpos, baixíssimos índices de mastite, produções muito boas. E está sendo uma tecnologia que está surpreendendo a gente muito bem. Mesmo com tantos resultados, os investimentos no rebanho da fazenda não vão parar por aí. Sucesso que seu Sebastião se orgulha em compartilhar com o filho. O produtor tem que trazer os filhos. O dever é de oferecer para os filhos a propriedade para que eles dê sequência futuramente no negócio, que acho que é muito importante. Para mim foi muito prazeroso a vinda dele para a fazenda. Hoje ele é considerado o dono também da propriedade. A gente está crescendo junto aqui, eu e meu pai, trabalhamos juntos aqui, nos damos muito bem. E eu acho que foi a melhor opção que eu podia fazer em toda a minha vida foi ter voltado para aqui. Muito bem, antes de continuar o nosso bate-papo, Zé, eu tenho um recadinho para o pecuarista mineiro. Amanhã, a partir do meio-dia, tem o primeiro leilão da Fazenda Santa Luzia, localizada em Silveira Carvalho, Minas Gerais. Vão ser leiloados 70 lotes de Rolando, como vacas em lactação, novilhas prenhes e 100 novilhas e bezerras F1, produtos de FIV. Mais informações pelos telefones 0 operadora 32 3727 2081 ou 3727 2027. O evento tem patrocínio da Ouro Fino Saúde Animal.
Zé, acabamos de ver um excelente exemplo de fazenda que usa a técnica Campo Alegre, que inclusive, depois de usar a técnica, os animais voltaram a ficar prenhes porque tinham problemas reprodutivos. Isso é um bom exemplo, né? Os trabalhos, de uma forma geral, mostram pra gente que uma média de até 40% das fêmeas que tiveram os protocolos, que foram tratadas por protocolos, voltam a conceber. Ou seja, a gente está falando que 40% dos animais, além de ter uma indução, a primeira indução, com o tratamento já tem garantido uma segunda lactação. Por quê? Porque elas concebem próximo aí do tratamento. Então, além de manter as vacas na propriedade por essa próxima lactação, a gente muitas vezes consegue sucesso com outras lactações subsequentes. E vimos também que a lactação, o pico de lactação é o mesmo de uma vaca que não foi tratada. Os trabalhos aí da literatura dizem pra gente que as vacas produzem alguma coisa em torno de 80% de uma lactação convencional. E isso está muito relacionado ao início da lactação, porque a lactação inicial da vaca, no tratamento, ela é baixa e depois, com o tempo, ela vai voltando e tem uma persistência normal, igual a uma lactação normal. Ou seja, mostra pra gente que as vacas têm possibilidade sim de voltar a produzir. Muito bem, então vamos às perguntas. Na realidade, a gente recebeu também um comentário do Sebastião Costa, da Fazenda Santa Rosa de Coromandel, Minas Gerais. Sebastião, muito obrigado. Olha o comentário dele. Zé, ele comenta que começou a fazer indução, foi um sucesso e hoje o animal já está prenhe de 4 meses, além de ter aumentado a lactação, né? É como você comentou agora. Um bom exemplo. O volume total de produção está muito ligado à capacidade genética do animal. Então, animais que produzem, por exemplo, lactações de 6 mil quilos, é esperado uma lactação próxima de 5 mil quilos. Se a gente fizer isso aí, na média, a gente vai ver que há uma pequena redução no dia a dia, mas o mais importante é você volta a produzir com esses animais. Sebastião, muito obrigada, viu, pelo seu comentário. Vamos lá, nós temos mais algumas perguntas. Deixa eu achar aqui entre os meus papéis. Achei aqui muitas perguntas. Gente, fiz o protocolo e as vacas iniciaram produzindo pouco leite. O que fazer? Quem pergunta é o Elisandre Santos, de Malacacheta, Minas Gerais. Bom, como a gente falou, normalmente o protocolo, sim, as vacas começam com uma produção bastante baixa. E o que a gente mais ressalta aos produtores é que mantenham as vacas no arraçoamento, que a partir de 10, 15 dias do início da lactação, a produção já sobe rapidamente e a gente vai chegar com um pico de lactação muito próximo ao normal que se espera. Em torno lá de 90 dias, as vacas estão no máximo de produção. Ou seja, isso é normal dentro do protocolo. O que a gente indica é segue com arraçoamento e segue acompanhando. Muito bem, respondido então, Elisandre. Ana Cláudia Pereira, de Passos, Minas Gerais. Fiz o protocolo e uma vaca, né, e teve sucesso. Posso repetir o protocolo com a vaca já tratada? Bom, a gente tem que considerar que uma vaca, uma vez tratada, o protocolo de indução não traz prejuízos para o animal futuramente. Ou seja, se eu fiz uma lactação e por algum motivo, induzimos uma lactação e por algum motivo o animal não voltou a conceber, a gente pode sim, ao final, induzir novamente uma lactação. Já existem inclusive trabalhos publicados mundialmente falando, relatando casos de que esse segundo tratamento não traz prejuízos ao volume de produção, ou seja, uma vaca com uma indução, se induzir novamente, a produção leiteira é muito próxima, ou seja, a gente não tem impactos na produção, ou seja, a gente pode sim repetir os tratamentos. Ou seja, é uma técnica segura e que dá excelentes resultados. O que a gente tem que ter em mente é selecionar direito os animais. Então a gente não pode submeter os animais inadequados ao tratamento. Segundo ponto, ele não substitui um processo de reprodução na fazenda. Ou seja, ele é mais uma ferramenta dentro do manejo de produção. A gente tem que seguir inseminando, a gente tem que trabalhar os protocolos de inseminação e somente naquelas vacas que sejam problemas e que não conceberam, a gente tem aí a ferramenta da indução de lactação. Para finalizar, é sempre bom ressaltar que precisa ter o acompanhamento do médico veterinário. A avaliação dos animais, a evolução dos tratamentos, é importantíssimo um médico veterinário junto.
Zé, excelente bate-papo, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade e nos colocamos à disposição para perguntas futuras. Muito obrigada. Bom, a gente teve algumas perguntas que não foram respondidas no programa de hoje, mas como o Zé disse, depois ele vai entrar em contato para esclarecer tudo para você, combinado? Ouro Fino em Campo fica por aqui, obrigada pela sua companhia. Domingo tem Ouro Fino em Campo especial, viu? Às 9h30 da manhã, hora de Brasília. Eu espero você. Até lá, bom fim de semana. Tchau.